Hoje, dia 26 de agosto de 2020, nós vamos usar a apostila do bloco 3, corrigindo a página 111. Em seguida, faremos uma atividade complementar no caderno também, ok? Questão de número 10, página 111. Veja como Amanda determinou a porcentagem equivalente ao número 25 centésimos na forma decimal. Transformei o número 25 centésimos na fração decimal 25 centésimos. Observe que a leitura do número decimal e a leitura do número na forma de fração é a mesma. Sabendo que a fração 25 centésimos é equivalente à porcentagem 25%, então 25 centésimos na forma decimal, 25 centésimos na forma fracionária é igual a 25%. De maneira parecida com a de Amanda, determine a porcentagem a partir dos números na forma decimal a seguir. Bom, então, cada um desses números decimais, eu vou transformar ele, vou escrevê-lo na forma de fração decimal, depois na forma de porcentagem. 39 centésimos. Na forma de fração, o numerador da fração é o número decimal sem a vírgula, 39. Esse é o numerador da fração. O denominador vai depender da quantidade de casas depois da vírgula. Uma casa depois da vírgula, 10. Duas casas, 100. Três casas, 1000. Como aqui nós temos duas casas, então é 100. 39 centésimos. A mesma leitura com que é feita na forma decimal. 39 centésimos é 39 por 100. Então, isso equivale a 39%. A letra B, 45 centésimos. Numerador da fração, 45. Denominador, 100. 45 centésimos equivale a 45%. Na letra C, eu tenho 9 décimos, assim como eu leio, eu escrevo 9 décimos, só que eu preciso escrever essa fração com denominador 100. Ah, mas como que eu vou escrever com denominador 100? Bom, eu vou encontrar a fração equivalente, multiplicando o numerador e o denominador dessa fração por um mesmo número, cujo denominador vai ser 100. Então, qual o número que eu tenho que multiplicar por 10 para encontrar 10 como resultado? 10. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador dessa fração por 10. Daí, eu encontro a fração equivalente a ela. Multiplicando o numerador 9 vezes 10, 90. Multiplicando os denominadores, 10 vezes 10, 100. Agora eu tenho a fração 90 centésimos, que é equivalente à fração 9 décimos. Bom, isso quer dizer que 90 por 100, ou seja, 90 centésimos é igual a 90%. Na letra D, eu tenho 1 centésimo. Tirando a vírgula, 1. Numerador da minha fração, então, equivale a 1. O denominador, como eu tenho duas casas depois da vírgula, 100. Então, eu tenho 1 centésimo. 1 centésimo equivale a 1%. Na letra E, 1 inteiro. 1 inteiro equivale a 100%. 1 inteiro é um todo, e um todo representa 100%. Então, na forma fracionária, eu posso representar 100 por 100. Né? 100 centésimos representa 1 inteiro, isso equivale a
100%. Aqui na letra F, eu tenho 5 décimos. 5 décimos. Não tenho denominador 100, mas eu posso estar multiplicando numerador e denominador por um determinado número que meu resultado tenha um denominador 100. Qual número que eu iria multiplicar? 10 vezes quanto é igual a 100? 10 vezes 10. Então, eu vou multiplicar numerador e denominador dessa fração por 10. 5 vezes 10, 50. 10 vezes 10, 100. 50 centésimos. 50 centésimos equivale a 50%. Observe que um inteiro é 100%. Meio, que é 0,5, é metade de um inteiro. Então, ele é metade de 100%, 50%. Na questão de número 11, em um supermercado existem 200 vagas de estacionamento. 200 vagas é o total de vagas do estacionamento, das quais 4 são reservadas para veículos que transportam pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção, e 10 são exclusivas para idosos. Escreva na forma decimal e em porcentagem o número correspondente às vagas desse estacionamento destinada a, primeiro, pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. Bom, o total, que é 200, sempre representado pelo denominador. O número de vagas para pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção, 4. Então, eu tenho uma fração 4/200. Mas para eu escrever em uma fração decimal, eu preciso de denominador 100 e não 200. Então, para eu escrever ela com denominador 100, eu posso dividir essa fração por 2, porque 200 dividido por 2 é igual a 100. Mas lembrem-se, dividindo o denominador, eu também tenho que dividir o numerador. 4 dividido por 2 é 2. 200 dividido por 2, 100. Agora sim, eu tenho uma fração decimal, 2 centésimos. Como que eu escrevo 2 centésimos na forma decimal? Escrevo o numerador. Conto a quantidade de zeros do denominador, que aqui nesse caso são 2. Da direita para a esquerda, 2 casas e coloco a vírgula. Mas eu só tenho uma casa, então eu preencho com zeros para que eu tenha 2 casas depois da vírgula. Sempre o zero tem que vir antes do número, não depois do número. Então, 2 centésimos, 2 por 100, equivale a 2%. 2% das vagas deste estacionamento é destinada a pessoas com deficiência ou dificuldade de locomoção. E para os idosos? Para os idosos, são destinadas quantas vagas? 10 vagas. 10 das 200. Bom, eu preciso de uma fração decimal. Então, como eu dividi aqui por 2, para encontrar o denominador 100, eu vou dividir aqui também. Então, 2 é o número que eu vou dividir numerador e denominador para encontrar uma fração decimal. 200 dividido por 2 é 100 e 10 dividido por 2, 5. Então, eu tenho 5 centésimos. 5 centésimos na forma decimal, 2 casas, depois da vírgula. Então, 0,05, ou seja, 5 centésimos. 5 centésimos equivale a 5%. 5 por 100, 5%. Agora, nós vamos dar continuidade no caderno Atividades Complementares.
Vão colocar a data de hoje, cabeçalho, Goiânia, 26 de agosto de 2020. Vocês vão copiar e responder essas atividades no caderno. Em seguida, faremos a correção. Na questão de número 1, observe as frações e suas respectivas representações decimais. 3 milésimos, 3 décimos, centésimos, milésimos. Então, está correta. Então, aqui, nesse caso, a primeira, né, é verdadeira, a número 1. A número 2, 2.367 centésimos. 2.367, como eu tenho 2 zeros, 2 casas depois da vírgula, centésimos. O que está correto também. Na questão de número 3, 129 10.000 avos. Opa, olha só. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 casas depois da vírgula, então também está correto. Na questão 4, 265,7 décimos. Décimos só tem uma casa de zero, então somente uma casa depois da vírgula. Está correto aqui? Não está, porque aqui eu tenho 67 centésimos e não décimos. Não é isso? Então, essa questão, a questão 4, é falsa, né? Quais das igualdades acima estão corretas? A 1 e 2? Estão. A 1 e 4? Não, porque a 4 não. Então, eu tenho 3 questões corretas. 1, 2 e 3. Então, a alternativa correta é a letra C. Na questão de número 2, um professor de matemática pediu a um aluno que escrevesse a representação decimal da fração 430 200avos. Qual o número decimal que esse aluno escreveu? A fração 430 200avos, na forma de fração decimal, eu preciso de ter um denominador 10, 100 ou 1000. Então, eu vou dividir essa fração por 2 para eu ter o denominador igual a 100. Não é isso? 200 dividido por 2, 100. 430 dividido por 2, 215. Então, agora sim, eu tenho uma fração decimal que eu vou representar na forma de número decimal. Transformar uma fração decimal em número decimal, eu escrevo o numerador, conto quantos zeros tem no meu denominador e coloco a vírgula da direita para a esquerda. Uma casa, 2 casas. Então, eu tenho 2 inteiros e 15 centésimos. Esse é o número decimal que o aluno teria que ter escrito para representar essa fração. Ok? Até a próxima aula.